Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. A notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nessa caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo. E que caminhada maravilhosa! Cada dia Jesus vai nos ensinando como é que nós devemos viver para atingirmos o grau de santidade. Porque sem a santidade, jamais veremos a Deus, como disse o apóstolo. Jamais veremos a Deus sem a santidade. Estamos no Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o 17. Nós vimos hoje a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Um jovem morto, o corpo de um jovem morto sendo levado para o túmulo. A mãe viúva já tinha perdido o esposo, agora perdeu o filho. Não se sabe aqui se era o único filho, mas provavelmente era. A mulher chorando, o óbvio, chorando pela perda do filho, porque a dor de uma mãe ao enterrar um filho é muito maior do que a dor de um filho enterrando a mãe. Porque na cronologia, o certo seria o filho enterrar os seus pais, né? Os filhos enterrarem os seus pais, não os pais enterrarem os seus filhos. Não é fácil para uma mãe ter que enterrar. E aqui, ela chorando, Jesus olha para aquela mulher, pelo visto era muito conhecida na cidade de Naim, porque era uma multidão que estava indo. Jesus, como é Deus, e Deus tem compaixão de nós. Como no Salmo 115 vai dizer, que Deus não se alegra com a morte dos seus santos. Deus não se alegra. Então Jesus tem compaixão daquela mulher. E ele vai, toca ali no caixão, como está dizendo aqui, e ele fala: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. Imagina, aqui diz que a multidão ficou assustada. É claro, né? Imagina, todo mundo quer que o morto ressuscite, mas na hora que ressuscita, todo mundo cai fora, né? Fica todo mundo com medo, porque não é uma coisa normal, ainda mais que na consciência,
no pensamento do ser humano é um fantasma, todas aquelas coisas que se cria na cabeça da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, o povo se alegrou com esse jovem que foi ressuscitado. E imagine a mãe, que na situação deprimente que ela estava, viúva, e com a morte do filho ia ficar sozinha. Agora o filho vai poder cuidar dela novamente. Mas nós olhando essa passagem do Evangelho, nós poderíamos dizer, mas o que é que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, aqui tem um ensinamento belíssimo. Qual é o ensinamento? A compaixão de Deus por nós é tão grande que Deus não quer que nós morramos. Na verdade, lá no paraíso terrestre, quando Deus criou Adão e Eva, ele deixou isso muito claro. Ele não nos criou para morrermos, mas ele deu a condição de nós escolhermos pela morte ou pela vida. Por isso que Deus falou, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele falou isso para Adão. E a serpente veio e tentou Eva e levou Eva àquela situação deprimente de desobediência, e depois levou Adão também a desobedecer, e aí a morte entrou no mundo. No livro da sabedoria vai dizer que a morte entrou no mundo por inveja do demônio, porque o amor de Deus para conosco foi tão grande que o demônio ficou até com inveja. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Estou só introduzindo para nós entendermos que Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida. Por isso que Jesus fala em João 10, que o demônio vem para nos roubar de Deus, nos destruir e matar. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse vida em abundância não é essa vida em abundância que as pessoas pensam, ficam falando de ter o seu carro, ter sua casa. Não, não é isso. Vida em abundância é vida eterna. Mas nós entramos numa condição, meus irmãos, de sofrimento eterno. Infelizmente, com o pecado de Adão e Eva, o pecado das origens, o pecado original, nós acabamos sendo destinados para a morte. É por isso que nós encontramos tantas pessoas que morrem, como nós vimos agora a narração desta mulher, desta mãe com esse filho, que na verdade nem dá-se o nome da mulher e nem dá-se o nome do filho. Foi um jovem que morreu, uma mulher que era viúva. E aí simboliza também cada um de nós. Poderia até dizer que essa mulher poderia ser até a Virgem Maria, que chora a morte também de nós, filhos. Lembremos que na aparição de Nossa Senhora de Fátima, é isso que ela vem trazer e mostra para os 3 pastorinhos aquela multidão de almas no inferno. E aí pede para os meninos fazerem sacrifícios e orações pela conversão das pessoas, para que as pessoas não fossem para o inferno. Então está ali aquela mulher chorando pela morte do filho. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua grandeza, diante da liberdade do homem que acabou optando pela morte em vez de optar pela vida, ele quer nos dar vida em abundância. E aí, lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, naquela conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus fala que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho
para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho, nos deu o seu Filho na cruz, para que ele na cruz pudesse se oferecer em sacrifício pela redenção de todos nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Olha a compaixão de Deus. Eu, você, com a nossa desobediência, nós merecíamos o inferno, meus irmãos. Porque por livre e espontânea vontade, nós que fomos criados para amar, reverenciar, adorar a Deus, como diz Santo Inácio, e fazemos tudo para a maior glória de Deus, nós nos tornamos o quê? Me desculpe eu dizer assim, discípulos do diabo, em vez de sermos discípulos de Jesus Cristo. E aí demos costas a Deus, blasfemamos contra Deus, entramos numa vida de pecado, não queremos saber dele. E aí, a recompensa seria o quê? Não mais a vida eterna no céu, mas a vida eterna no inferno. Mas Deus, na sua compaixão, como ele teve compaixão daquela viúva, ele nos dá o Filho, Jesus Cristo, para se oferecer em sacrifício e nos salvar. E aí Jesus, quando se oferece em sacrifício na cruz, ele destrói a morte, ele mata a morte, ele mata a morte e nos dá vida eterna, vida no céu. Lá não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Ali ele vence o pecado na cruz e destrói as artimanhas do diabo, que tem a missão de nos tirar de Deus. E Jesus vem com a missão de nos trazer de volta para o caminho eterno, para a vida eterna no Senhor. A ressurreição deste jovem é uma prefiguração da nossa ressurreição, sabendo que esse jovem, ele morreu depois. Ele voltou sim, foi ressuscitado sim, mas tanto ele como a mãe morreram. Já fui várias vezes em peregrinações à Terra Santa, e você também já deve ter ido, que não foi, peça a Deus a graça, para que um dia você possa ir também. Lá não encontramos mais essa viúva e nem muito menos esse jovem. Eles morreram depois. Então é dessa morte que nós estamos falando. Na verdade, essa morte é uma passagem para a vida eterna. Isso é a morte. Nossa alma, ela sai do nosso corpo e vai ao encontro de Deus, e o nosso corpo fica aqui para no dia da ressurreição da carne, como nós professamos na nossa fé, o nosso corpo possa se unir à nossa alma. Mas é preciso, meus irmãos, que o nosso corpo se una com a nossa alma, por ela já está no céu. E a condição para entrar no céu é crer em Jesus, é ser batizado, é servir, é viver na Igreja Católica, sair dessa vida mundana, essa vida de pecado. É a nossa profissão de fé, crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crer em Jesus Cristo, é o único Filho nosso Senhor. Crer no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica. A condição para nós ressuscitarmos para a vida eterna no céu é essa. Porque ressuscitar, todos nós iremos ressuscitar. Prestar contas a Deus, todos nós iremos prestar contas a Deus. Mas a questão é, morreu em Deus ou morreu sem querer saber dele? Aí vai ter a recompensa daqueles que morreram sem professar sua fé em Jesus Cristo. A recompensa vai ser o inferno, o destino dos demônios, dos rebeldes.
O inferno foi criado para eles, não para nós. Mas se nós passarmos a nossa vida aqui nesse mundo e não crermos em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso destino vai ser esse também. Se compreende? Mas voltemos, meus irmãos, à compaixão de Deus. Deus não quer a nossa morte. Deus quer que tenhamos vida em abundância. E aí, Jesus vem ao mundo com essa missão. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vem nos redimir, Jesus vem nos salvar. E um dia, quando esse pobre corpo se separar da alma, nós iremos ao encontro de Deus para prestar contas, como São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Todos nós iremos diante de Deus para prestar contas dos nossos atos praticados neste corpo, porque nós tivemos toda a chance. Deus nos deu toda a chance necessária para que nós pudéssemos nos salvar. Deus fez de tudo, e o tudo foi ter dado o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado ao sofrimento eterno, mas seja salvo. Irmãos, sejamos de Jesus. Sigamos os seus ensinamentos. Se existe alguma coisa na tua vida que precisa ainda resolver, resolva. Não deixe para amanhã o que se pode resolver hoje. Se é para ser batizado, se batize. Se é algum pecado que você cometeu e não confessou, vai se confessar. Se é alguma dívida que você tem, uma dívida moral, ou seja, se você precisa dar o perdão para alguém, vai dar o perdão. Viva em Deus. Porque Nossa Senhora chora a perda dos seus filhos, como essa mulher chora a perda desse filho dele. E Nossa Senhora, que agora está no céu, intercede por nós. Como deve ser duro ver os filhos indo para o inferno. E aqui eu digo, como deve ser duro para a Santíssima Trindade ver os seus indo para o inferno, porque deveriam ter se voltado para nosso Senhor Jesus Cristo e não quiseram se voltar. E se perderam, e estão se perdendo para sempre. Graças a Deus, muitas pessoas têm se salvado, graças a Deus. Lembremos que Jesus disse que a porta que leva à condenação é larga, é a porta das facilidades, é essa porta que o diabo tem levado muitas pessoas a acharem que essa porta é maravilhosa. Mas Jesus fala que a porta que leva para a salvação ela é estreita, é a da renúncia, é do abandono do pecado, é essa que leva para a eternidade no céu. Sejamos fiéis ao Senhor e peçamos a Deus a graça da fidelidade. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Essa notícia precisa se espalhar pelo mundo todo. A salvação nossa vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus mandou os apóstolos irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ide fazer discípulos meus e batizai-os
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.